Olá, meus irmãos. Vamos aqui louvar o hino número 79, Inário Adventista do Sétimo Dia. Lembrando que é a versão do Inário Antigo. Vamos aqui louvar, meus irmãos. 79. O áudio deste não está disponível. Vixe, então vocês vão ter que... Vamos louvar na capela mesmo. Bota o celular de vocês para rodar. Ele não tá dando certo aqui. Deixa eu ver aqui. E tu, Roberto, vai levar como? Pega. Não pode ir treinar. Meus irmãos, não tá aparecendo aqui. A internet não tá funcionando. O aplicativo não tá dando certo. A gente vai ter que levar no gogó aqui mesmo. Tu sabe? Não sei não. Eu sei ele decorado, viu? Eu sei cantar ele normal, sem precisar de... É. Mas dá certo se botar o som aí, fica melhor ainda. Põe aí, né? É o 79, é? É. Certo. Jesus a este mundo veio para nos libertar. Rejeitado por gente hostil, veio para nos salvar. Poder, céu deixou, multidão no mundo achou. Tudo ele fez, pois nos amou, para nos resgatar. Glória, glória, Salvador. Glória, glória, por seu teu grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Castigo Jesus levou para nos libertar. Tudo na cruz ele consumou, veio para nos salvar. Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu? Nos resgatar. Glória, glória, Salvador. Glória, glória, de amor. Glória, glória, paz com Deus. Glória, glória, nos céus. Tu morreu numa cruz de dor para nos libertar. Agora chama-nos com amor, veio para nos salvar. Vemos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão, pois Ele estende a sua mão para nos resgatar.
Glória, glória ao Salvador. Glória, glória, demos grande amor. Glória, glória. Glória, glória, cantar nos céus. Amém. Vamos para o 80. Há tais cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. E os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpa sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, não podem compreender tão grande salvação. Mesmo que eu não seja um anjo, lá no céu hei de cantar. Vou unir-me ao grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador, que sob a cruz por mim morreu, que pagou as minhas culpas e libertação me deu. Só vocês. É o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, vocês não podem compreender tão grande salvação. Amém. Esse canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espanto e admiração ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações, lhes contar a história desta redenção. Mudeis não podem compreender tão grande salvação. Amém. Agora vamos para a palavra, né? Vou fechar aqui o inário. Vamos aqui abrir a nossa meditação. A fé pela qual eu vivo.
Não, vamos fazer Maranata. Vamos fazer deixa eu ver se eu tenho a meditação Maranata aqui. Aqui a meditação Maranata. Deixa eu abrir ela com... Hoje é que data? Hoje é 6, né? É 6, isso mesmo. Dia 6. Vamos aqui, deixa eu dar o comando de voz aqui. 6 de julho. Não, ele não foi porque não... É porque tá sem a rede, né? Tem que digitar. 6 de julho. Pronto. Vou botar aqui, ó, 398 aqui. Pronto, 6 de julho. Perseguidos por amor a Cristo. Essa é a meditação de hoje, o tema de hoje. Perseguidos por amor a Cristo, meus irmãos. O texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 12. Quem vai fazer essa leitura? Elaine, hein? Mamãe. Não é, neném? Faz esse silêncio, viu? Pra ficar bonitinho aqui. 2 Timóteo 3, 12. O tema da mensagem é Perseguidos por amor a Cristo, 6 de julho. É, capítulo 3, o versículo 12. Três, 12. Quem que vai ler? Pode ler, viu? Quando a gente começar a mensagem. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém, né? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí a serva do Senhor comenta o seguinte: assim como Cristo foi odiado sem motivo, sem povo, seu povo também será odiado por serem obedientes aos mandamentos de Deus. Isso aqui, gente, é interessante, porque é o que está acontecendo exatamente hoje até com o papai, né? O papai hoje está sendo perseguido dentro da própria organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia por estar pregando os mandamentos de Deus. Então, olha como é que ela começa a citação. Assim como Cristo foi odiado sem motivo. Sem motivo. Seu povo também será odiado, os verdadeiros adventistas, porque não é porque a gente sabe hoje que a gente tem os falsos adventistas que ficam em cima do muro, não tomam a posição nem ao lado de Deus nem ao lado do diabo e não há perseguição. Porque se eu prego uma mensagem no púlpito e essa mensagem ela é uma meia-verdade, o que vai acontecer? Não serei perseguido. Mas se eu prego uma mensagem dura, repreensão, como Jesus fazia, aqui diz, olha o que ela diz, seu povo também será odiado por serem obedientes aos mandamentos de Deus. E é interessante que o livro de Isaías, no capítulo de número 8, Heloísa, abre Isaías capítulo 8, verso 20 aí, lê para nós. Deixa eu abrir aqui também na Bíblia lá, para acompanhar junto com vocês, meus irmãos. Abrir aqui também na Bíblia, Isaías capítulo 8. Eu tô abrindo aqui na Bíblia também, online. Online não, né? Do aplicativo. Quem prega a verdade é perseguido, meus irmãos.
Isaías, né? Capítulo de número 8. Capítulo 8, a gente vai ler o verso de número 20. Versículo 20. Tá aqui o verso, meus irmãos. Para você que também está acompanhando aí por meio da internet, tem o versículo aí aparecendo na tela. Pode ler, Luísa, pode ficar à vontade aí. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Olha aí, meus irmãos, a lei e ao testemunho, né? A lei é uma referência aos primeiros livros da Bíblia, lá, os 5 livros, e ao testemunho, uma referência aos profetas. A lei é os mandamentos, testemunhos, profetas. Se eles não falarem desta maneira, jamais nós veremos a alva, a salvação, a luz do dia. Então nós temos que falar de acordo com a lei e o testemunho. Que de acordo com Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aí ela diz, se aquele que era puro, vou aumentar aqui a tela um pouquinho, ó. Ela diz, ó, aquele que era puro, se aquele que era puro, santo, imaculado, que praticou o bem, e só o bem, aí meus irmãos, Jesus praticou só o bem em nosso mundo, foi tratado como vil criminoso e condenado à morte, seus discípulos só podem esperar tratamento o quê? Análogo, ou seja, o mesmo tratamento, por mais irrepreensível que seja sua vida e impoluto seu caráter. Então, da mesma forma como Jesus pregou a verdade, foi perseguido por pregar a verdade, por guardar os mandamentos de Deus, da mesma forma, todo aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. E como todos os filhos de Deus vão seguir as mesmas pegadas de Jesus, também serão perseguidos. Também serão perseguidos. E serão perseguidos pelo seu próprio povo. Foi isso que nós vemos aqui. E aqui diz o seguinte, preste atenção agora, meus irmãos. Atos humanos, leis elaboradas por agentes satânicos, sobre o pretexto de bondade e restrição do mal, serão exaltados, enquanto os santos mandamentos de Deus são desprezados e calcados a pés. Interessante, meus irmãos, haverá um momento que está chegando, nós estamos na época do Papa Leão XIV, e aqui a serva do Senhor está citando um momento na história em que vai ser promulgada leis nos Estados Unidos da América do Norte que vão calcar aos pés os mandamentos de Deus. E é interessante que isso aqui está de acordo. Robélia, abre em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Deixa eu abrir também lá na Bíblia só para mostrar o verso. Para vocês que estão em casa acompanhando também, vê aí Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 11. Olha o versículo aí, ó. Versículo de número 2. Pode ler, Roberto, o verso 2 aí. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças. Não meças, né? Medição. Porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então veja aí, ó, de acordo com o texto aí que a Robélia leu, que, meus irmãos, vocês estão vendo? Vão pisar a cidade santa por quanto tempo aí? 42 meses. A cidade santa é uma referência aí à própria lei de Deus, aos mandamentos de Deus que serão pisados, e por consequência quem prega esta mensagem também será pisado. Aqui mesmo no capítulo 11, olha o versículo de número 7. Diz assim: quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, que é Satanás, pelejará contra elas e as vencerá e vai fazer o quê? Matará. Então, meus amigos, os filhos de Deus que pregam a verdade, que pregam a pura palavra de Deus, serão perseguidos e mortos. Então, por isso que ela diz, ó, atos humanos, leis elaboradas por agentes satânicos, sobre o pretexto de bondade e restrição do mal, serão exaltados, enquanto os santos mandamentos de Deus são desprezados e calcados aos pés. A gente viu lá que a cidade santa será pisada por quanto tempo? 42 meses. Isso aqui já aconteceu no passado? Já.
O povo de Deus foi perseguido 1.260 anos, mas estes 42 meses é para se cumprir agora nos nossos dias. E aí ela continua. E todos os que demonstram sua lealdade pela obediência à lei de Deus, à lei de Jeová, estou lendo o segundo parágrafo, meus queridos, e todos os que demonstram a sua lealdade pela obediência à lei de Deus, à lei de Jeová, devem estar preparados para serem presos. E aí? Elaine, Heloísa, Robélia, Ramon, será que nós estaremos preparados para ser presos, para serem levados perante os conselhos que não adotam com norma elevada a santa lei de Deus, porque é isso que vai acontecer? Todos os adventistas meia-boca que ficam em cima do muro não vão aguentar isso aqui não, meus amigos, vão pular fora. Isso aqui é para os verdadeiros adventistas. A gente vai ser levado preso para testemunhar diante do tribunal. Neném. A gente vai ser levado. Zoada não pode não, viu? Na hora do culto. Então, meus amigos, a gente vai ser levado. E se a gente não tiver preparado, né? Então eu posso dizer uma coisa para vocês. Isso aqui tá bem pertinho de se cumprir. Tá muito próximo. A gente tá na época do Papa... Não, nem todos, né? A serva do Senhor fala claramente, né? Que muitos estarão no campo, mas outros estarão aqui, na cidade, para testemunhar. Porque senão, né? A cidade não seria iluminada. E aí diz assim, ó, o terceiro parágrafo. Os que vivem durante os últimos dias da história terrestre conhecerão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Alguns já estão vivenciando, meus amigos, alguns já estão vivenciando isso aqui. Eu já estou começando a sentir a perseguição da própria organização da Igreja Adventista. Por quê? Porque a maioria dos irmãos estão seguindo a instituição podre da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É muito importante que você que está em casa saiba uma coisa. Muitos estão se preocupando lá com o CNPJ da igreja, estão se preocupando em manter o seu nome no livro da igreja. Mas, meus irmãos, a instituição adventista do sétimo dia, essa instituição aí, ela já está caída há muito tempo. Há muito tempo, meus irmãos. É isso que nós precisamos entender. Quem prega a verdade é expulso da instituição. Por quê? Por que é expulso? Porque a instituição não está fundamentada na palavra de Deus. Está fundamentada na teoria e manual da igreja lá, o manual e o novo manual que vai vir agora, né? Que é o manual aí que já temos, eu tenho até o manual aqui, meus irmãos. O novo manual de liberdade religiosa, onde a instituição está totalmente unida com o papado. Então, quem prega a verdade hoje na Igreja Adventista, a verdadeira verdade, será expulso da instituição, que essa instituição, Ellen White chama como sendo a filha de Babilônia. Filha não, melhor, perdão, meus irmãos. A irmã, ela chama a expressão irmã. Não é nem filha e nem é Babilônia. Interessante que ela chama de irmã de Babilônia. E quem Babilônia? O papado. Então, a instituição estaria dando as mãos para o papado e perseguiria os filhos de Deus, que prega os mandamentos de Deus, que prega a reforma de saúde, reforma no vestuário, reforma na música. As 3 mensais angélicas serão perseguidos. Então a perseguição começa dentro da igreja, mas logo a perseguição vai passar para fora, quando a gente vai ser levado para os tribunais, porque a lei dominical quando sair, aí sim, a perseguição não vai ser só mais os adventistas lá dentro não. Vai ser vamos ser caçados que nem animais. É isso que vai acontecer. Então ela diz, os que viverem durante os últimos dias da história terrestre conhecerão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais predominará a injustiça. Interessante, isso aqui, a injustiça. Ontem, meus irmãos, hoje é o quê? Hoje é 6. Ontem foi o julgamento do irmão Ramon dentro da própria instituição. Todo mundo levantou a mão a favor do voto lá para que o irmão Ramon fosse disciplinado. Não houve ninguém para dizer assim, não vou levantar a mão não. O pastor lá, o ministro, vou falar o nome dele aqui, mas todos os líderes ali, movido pelo diabo, desde o ministro
desde o pastor até os membros lá, e o pastor influenciou as ovelhas para o mal, porque foi isso que aconteceu. Eu não tenho dúvida sobre a sinceridade dele, porque muitos estão perseguindo os filhos de Deus como Paulo. Paulo perseguia os filhos de Deus, queria matá-los, queria exterminá-los, sem saber que estava fazendo o trabalho de quem, Heloísa Elaine? Ele estava fazendo o trabalho do diabo, perseguindo e matando os filhos de Deus. Ele achava que estava fazendo o quê? Certo. Mas aí o que foi que Jesus fez? Ele acha que está fazendo certo, matar os meus filhos, mas eu vou aparecer para ele. E Jesus apareceu para Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. E aquele homem que perseguia passou a ser perseguido. Então ontem, meus amigos, foi o julgamento do irmão Ramon lá. Para ser disciplinado, eu recebi uma disciplina de 2 meses. Dentro da própria igreja do Senhor, a igreja de Deus. Pregando a verdade, os mandamentos de Deus, o espírito da profecia. Porque eu não sigo assim diz a igreja, o assim diz o pastor. Eu sigo assim diz a palavra de Deus. E o interessante, meus amigos, que na hora da reunião fez a mesma coisa que Ellen White falou aqui, ó, os juízes recusarão prestar atenção às razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do 4º mandamento são irrefutáveis. Ontem eu fui disciplinado porque, de acordo lá com o ministro, eu estou sendo leal à palavra, mas de acordo com eles eu estou quebrando os princípios do manual da igreja. Então agora, veja, meus amigos, esta instituição, a Igreja Adventista, a Igreja Adventista, a instituição, não estou falando do povo, estou falando de uma instituição podre, está baseada não no assim diz o Senhor, mas o assim diz o homem. E onde é que fica Atos 5:29? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja, a perseguição começou, viu, adventistas? A perseguição começou. E não pense que eu estou sozinho nessa, porque não estou. Tem milhares de adventistas aí que já têm o seu nome removido do livro da igreja por estar pregando a verdade, e vai acontecer muito mais agora a partir de 2025, porque a lei dominical vai sair e nós, os verdadeiros adventistas, não vamos se calar. Não vamos se calar. O nosso canal aqui, o Ministério Revelax, meus amigos, vai continuar publicando vídeos mostrando as abominações feitas aí com esses movimentos de desbravador na igreja, aventureiros, o papado misturado aí com a organização, jesuítas infiltrados na igreja adventista. A gente vai falar sempre agora, com muito mais força agora. Com muito mais força. A perseguição vai aumentar. E aí vão tentar nos calar, vão tentar derrubar o nosso canal, os jesuítas vão tentar derrubar o canal Revelaxion. Então, meus amigos, preste atenção também. Você que tem algum vídeo aí no canal que você acha relevante, baixe também. Arquive alguns vídeos do nosso canal, porque serão apagados pela plataforma. O YouTube vai apagar, porque agora, a partir de 2025, vai ser muito forte a lei da liberdade religiosa. O YouTube vai apagar muitos vídeos, já estão apagando. Muitos vídeos de canal que fala mal contra a organização, contra não sei o quê. Aí o YouTube tá apagando. Então, logo, logo, muito em breve, o ministério da gente não vai estar mais no YouTube. Vai ter que ter outra plataforma, meus irmãos, porque o ciclo tá se fechando. Tá se fechando, Roberto. Então a gente agora vai ficar limitado, viu? Vamos ficar assim, ó. Boca fechada. E aí diz assim, ó. Ela vai continuar dizendo assim, ó. Temos uma lei de conformidade com a lei e ela deve morrer. A lei de Deus nada é para eles. É isso, meus irmãos. A maioria lá levantaram a mão dizendo assim, ó. Pode matar esse adventista aí. Todos levantaram a mão assim, ó. Pá. Todos foram a favor, meus irmãos, contra um adventista que prega a reforma de saúde, reforma do vestuário, reforma na música. Todos levantaram a mão, todos. Eu não sei, viu? Eu tô botando aqui todos. Quando eu falo todos, é a maioria. E não vamos citar nome de pessoas, Elaine. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui para citar nome de pessoas. Nós estamos aqui para falar que a maioria, quando eu falo todos, eu não estou dizendo que é todos 100%, mas a maioria, e essa maioria, meus amigos, é 99,99%. Porque talvez, não sei, porque eu não olhei se um outro não levantou a mão. Mas a maioria, sim, a maioria levantaram. Terrível.
E aqui diz: os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas os que não se curvarem diante do sábado idólatra, que é adoração ao sol no domingo, o domingo lá, o falso sábado espúrio, não prestarão favores e serão perseguidos. Na nossa própria igreja hoje, preste atenção, meus irmãos, isso aqui é para você saber também. A igreja, a instituição adventista, já tem pastores mandando, e vai ter até o culto agora do domingo pela manhã, vai sair nas... A maioria das igrejas agora vai ser obrigada a ter o culto da manhã, no domingo, culto dominical. Porque o domingo à noite para nós é segunda, então não é domingo. Mas vai ter agora o culto dominical, meus irmãos. E esse culto dominical aí é de acordo com a igreja católica. Não, eu tô dizendo que falou de acordo com nós Verdade. Hoje a gente tem um culto, meus irmãos, né? O domingo à noite. Mas domingo à noite para nós é segunda, né? A gente sabe... De acordo com a palavra de Deus. Exatamente. Então, domingo à noite é segunda-feira. É segunda-feira, né? Isso a gente sabe lá na Bíblia claramente que o dia começa ao pôr do sol, né? Levítico 23, 32. E aí, meus amigos, preste atenção agora aí. Ela diz assim, ó, os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas os que não se curvarem diante do falso sábado serão perseguidos, né? Porque não vão se curvar diante das mentiras. E agora olha aí o outro parágrafo. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores. Mas, ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles permanecem inalteráveis, enquanto estas perdem a folhagem. Assim, aquele que coração falso professa a religião, pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Então, meus amigos, hoje a maioria é falso aí. A maioria está sendo falso, meus amigos. Está, porém, justamente diante de nós o tempo. Neném. Está, porém, diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Está chegando, Heloísa Elaine. Está chegando a diferença. Está ficando claro. Os verdadeiros adoradores estão sendo expulsos das sinagogas. E o que é a sinagoga, Heloísa Elaine? Quem é a sinagoga hoje? Não é, eu não falar essa palavra, a igreja. É a instituição adventista do sétimo. Meus irmãos, que fique muito claro, nós não estamos falando aqui contra a nossa amada igreja adventista do sétimo dia. Nós não estamos falando da igreja. A gente está falando da instituição podre, unida com o papado, expulsando os filhos de Deus da organização por estar pregando assim diz o Senhor. Não está pregando assim de acordo com assim diz o manual, porque hoje os verdadeiros filhos de Deus não seguem o assim diz o manual da igreja, não seguem o assim diz o pastor, não seguem o assim diz essa instituição. A gente segue o assim diz a Bíblia e o espírito de profecia. E novamente eu repito, vai surgir agora, já surgiu, a partir já foi votado, está em vigor o novo manual de liberdade religiosa. Todos os líderes agora vai ser obrigado, gente, ter lá evangelismo ecumênico dentro da igreja com outras denominações. Que blasfêmia, meus irmãos, que blasfêmia. E a gente tem que se calar, meus irmãos. O canal Revelaxo vai se calar, meus amigos, diante dessas blasfêmias. A logomarca da igreja, veja lá, meus amigos, começou a ser mudada em 1980. 1980 começaram a ferrar com a nossa verdadeira logomarca. Tiraram lá a logomarca dos 3 anjos e colocaram lá o número 666, a cruz invertida. Que blasfêmia, que blasfêmia. Meus irmãos, a gente tem que estar preparado para o que vai vir. E o negócio, o ciclo está se fechando, está se fechando. E aí diz o seguinte, para a gente estar finalizando aqui, ó, levantem-se à oposição. Vai se levantar, meus amigos, muitos. De novo, exercem domínio, fanatismo e a intolerância. Interessante, meus amigos, que hoje nós somos chamados de fanático dentro da igreja. Fanático, extremista, perfeccionista, mas de perfeitinho, santinho, santarrão. E preste atenção, meus amigos, todos nós somos pecadores, viu? Mas não é porque todos nós somos pecadores que a gente tem que viver na prática do pecado. Onde é que fica o poder da graça de Jesus, meus irmãos? Onde é que fica o poder do Santo Espírito de Deus? O Santo Espírito de Deus é nos dado por meio da graça, por meio do sacrifício de Jesus, para a gente ter vitória sobre o pecado conhecido, meus irmãos. E quando eu falo pecado conhecido, é porque tem outros pecados que nós cometemos que a gente nem sabe que é pecado e a gente comete.
E o Espírito Santo vai revelando esses pecados a cada dia. Então preste atenção, quem são os verdadeiros fanáticos? Neném, cuidado aí. De acordo com o espírito de profecia, o verdadeiro fanatismo é o que estão fazendo hoje com a nossa organização adventista e vão fazer lá na América do Norte, quando sair a lei dominical. Aí vocês vão ver o que é verdadeiro fanatismo, meus amigos. Acenda-se a perseguição, a fogueira das perseguições vão acender, e os insinceros, hipócritas vacilarão. Os falsos adventistas do sétimo dia. Interessante que a maioria dos que receberam a marca da besta serão adventistas. Meu Deus, isso é verdade, está no espírito da profecia. Os insinceros hipócritas. Vocês sabem o que é hipócrita, meus amigos? É aquele que diz uma coisa, mas faz outra. Outra. Interessante, meus irmãos, na igreja ao qual eu pertenço, preste atenção. Na igreja que eu faço hoje parte, porque eu ainda vou, meus irmãos. O irmão Ramon, por mais que vai ter seu nome removido do livro da igreja, mas as minhas filhas vão continuar indo para lá, eu continuo indo todos os sábados, porque a gente temos um papel importante a fazer, meus irmãos, pregar a palavra. E um outro detalhe, dentro da própria igreja, líderes, meus irmãos, líderes, a maioria, na verdade, não falo nem de líderes, irmãos que passam a mão em cima da sua cabeça lá, dizendo, Ramon, Deus é contigo, você é um profeta de Deus. E na hora do pega pra capar, meus amigos, todo mundo levanta a mão e diz, olha, mata ele, crucifica-o. Você se lembra lá da história, Jesus e Barrabás. Todos os israelitas lá, né, os judeus que dizendo, passa na mão na cabeça de Jesus, é um homem de Deus. No dia do pega pra capar, falaram, crucifica-o. Na minha igreja tá cheio de hipócrita dessa mesma forma, meus amigos, ó. Irmão Ramon, homem de Deus, pregador, mas no dia do julgamento, todos levantaram a mão. Ontem, dia 5, todos levantaram a mão. Pode discipliná-lo. Ele vai ser declarado gentil e publicano. Meus irmãos, daqui a 2 meses, preste atenção, daqui a 2 meses, o irmão Ramon na igreja adventista vai ser declarado gentil e publicano, meus irmãos. Agora vocês sabem o que é gentil e publicano, gente? Gentil e publicano na Bíblia são os pecadores, são os transgressores dos 10 mandamentos. Já parou para imaginar um negócio desse? O que está acontecendo, meus irmãos, na nossa igreja? Temos que orar pela nossa liderança, né? O irmão Ramon vai ser declarado gentil, publicano, e disseram até que eu vou ter que ser rebatizado. Ora, batismo é para aqueles que têm pecado. Eu só me batizei uma única vez e não vou ser rebatizado de novo. Porque eu, meus irmãos, sigo a palavra de Deus, os 10 mandamentos e o espírito de profecia. Minha família que está aqui nessa sala agora, meus irmãos, eu não vou filmar eles por questão de ética mesmo, né? Pra gente ficar evitando, né, a imagem dos filhos na internet também. Meus irmãos, todos aqui na minha casa pretendem servir o Deus verdadeiro. Mas não estamos sozinhos já, adventistas. Não estamos. Tem milhares, meus irmãos. Tem milhares aí que também estão do nosso lado nessa guerra. Você lembra do pastor Samuel Ramos, meus irmãos? Homem de Deus. Pastor Samuel Ramos, meus amados. Já não pode mais pregar nem o púlpito desta instituição que está podre, meus amigos. Tiraram, meus irmãos. Tiraram o nosso amado pastor Samuel Ramos e muitos outros pastores. Estou citando aqui o pastor Samuel Ramos, meus amigos, porque esse é meu professor de Apocalipse. Homem de Deus. Tem os livros dele lá. Aprendi muita coisa dos jesuítas, da nova ordem mundial, com o nosso amado pastor Samuel. E, meus irmãos, não é só ele que está sendo perseguido, não. É todos, é muitos adventistas, muitos. E aí ela diz assim, ó. De novo exerce um domínio e fanatismo e intolerância. Acenda-se a perseguição. E os insinceros e hipócritas vacilarão. Aí sim. Vão ser derribados esses adventistas em minha boca que ficam em cima do muro. Renunciando à fé. Eles vão renunciar à doutrina. Eles não estão nem para a doutrina. Nunca foram. Mulheres que ficam com um respeito ao espírito de profecia, a roupa acima do joelho. Não estão nem para a reforma de saúde. Roupa colada, roupa transparente, roupa carnaval. Meu Deus do céu. Roupa cheia de brilho. Meus irmãos. E aí? Qual Deus verdadeiramente vamos servir? E aqui diz, ó, o verdadeiro crente permanecerá firme como a rocha. Amém, povo de Deus? Vamos dizer amém? Amém.
tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que os dias da prosperidade. Amém. Louvado seja Deus. O grande conflito entre Cristo e Satanás, página 602. E com isso, meus amigos, terminamos aqui a nossa meditação maranata de hoje, que eu tenho certeza, perseguidos por amor a Cristo. Uma coisa eu digo para vocês, adventistas, não abandone a igreja adventista, meus irmãos, nem a organização, é a igreja de Deus. Se você é fiel, eles vão te expulsar, meus irmãos. Espere eles te expulsar, não precisa sair. Deixa eles te expulsar. Eu acho errado, meus irmãos, é você sair por conta própria. Ah, vou pegar a carta lá, vou assinar a carta lá. Não, não faça isso. Não faça isso. Se você está pregando a palavra de Deus e os escritos de Ellen G. White, não como uma simples escritora, mas como uma verdadeira profetisa de Deus, eles é que vão te expulsar. Espere eles se expulsar, meus irmãos, e nem lute, porque não adianta lutar contra uma instituição que já está caída. Preste atenção, adventista, caiu a grande Babilônia. Vixe, Ramon, você está chamando a igreja adventista do sétimo dia de Babilônia? Não, não entendam isso. Estou falando da instituição podre que está unida com o papado, jesuítas infiltrados dentro da nossa organização. Então, meus amados, que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos abrir a mente para essas verdades, meus amigos. O círculo está se fechando, amém? Louvado seja o Senhor. E vamos se manter firme e forte proclamando estas verdades. Vamos continuar pregando até o final, em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos fazer agora a oração. Quem vai fazer a oração de joelhos? Vamos lá, vamos orar. Mamãe. É a mamãe. Mamãe. É tu, Elis, que vai orar? Então por que... Tá aqui, professor. Vai, Robelinha. Tá bom, tá bom. Vocês querem aparecer primeiro na cabeça e aqui? Tá bom. Daí, primeiro na cabeça, né? Pronto. Vamos lá. Ora aí, Roberto, por nós. Fechar os olhos, viu? Todo mundo junto. Fechar os olhos. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela vida, pela saúde. Amém, meu Deus. Obrigado que o Senhor nos dá todos os dias. Abençoe nossos vizinhos. Abençoe nossos irmãos da igreja. Abençoe todos que vão assistir a tua palavra. Que nós não possamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Que nós possamos seguir somente a Jesus, a Bíblia, a tua palavra. Que nós possamos te servir verdadeiramente, não com falsidade. Amém. Que nós possamos ser verdadeiros, Adoradores, né? que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. Nos Amém. ajuda na caminhada, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos citar agora a bênção apostólica. Levante suas mãos. Você também que está em casa, levante suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós e que todos possam dizer quantas vezes, hein, gente? Amém, amém e amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então fiquem na santa paz do Senhor Jesus, meus amados. Se você não é inscrito aqui no canal Revelaction, e se inscreva, ative o sininho das notificações, meus irmãos. E, meus amados, se você quiser estar apoiando o ministério aqui do canal Revelaction, a gente vai estar deixando a chave Pix, meus irmãos, porque hoje irmão Ramon tem vivido apenas da obra, meus irmãos. Apenas do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus. Hoje eu não tenho nenhum outro trabalho, meus irmãos. Hoje eu e minha família, nós vivemos aqui apenas da obra de Deus. A gente vive do Evangelho. Então, se você quiser estar contribuindo com o nosso ministério do canal Revelaction, meus irmãos, a gente vai deixar a chave Pix para que você possa estar ajudando nesse trabalho, meus irmãos, que tem, por causa desse trabalho, já tem alcançado a vida de milhares de adventistas e vai alcançar muito mais, em nome de Jesus. E, meus amados, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal e compartilha
Compartilhe este vídeo aqui, meus irmãos, com outras pessoas, com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, dito estas palavras para vocês, feito aí o nosso culto matinal, para a honra e glória de Deus, até o próximo culto, meus irmãos, de reflexão aqui dentro do nosso canal Revelaxion. Tchau, meus amados. Fiquem na graça e a paz de Cristo.